Capítulo 3. Propósito de paz. A diplomacia da teoria de organizing. Aqui eu adoto o modelo de organização como processo, organizing, como explicação teórica para a compreensão da dinâmica do processo de entendimento de demandas para desenvolvimento de sistemas de informação. Para tanto, eu assumo as organizações como sistemas sociais abertos que processam informações e estão sujeitas à incerteza para basear a sua tomada de decisão, interna e externamente, como produtos de interações sociais. Em poucas palavras, o entendimento acontece de maneira sistêmica segundo processos intersubjetivos de organização entre as pessoas, no caso usuários e desenvolvedores, com o objetivo de eliminar a ambiguidade na definição dos requisitos de sistema, de modo que ela faça sentido para todos os envolvidos no processo, usuários e desenvolvedores. Com base nesse pressuposto, podemos identificar cada um elemento do modelo organizing com as interações pessoais que ocorrem no processo de entendimento das demandas. A mudança ecológica, que era uma mudança ou tendência de mudança não muito bem definida na configuração do ambiente organizacional gerada por reguladores, fornecedores, concorrentes, clientes. Um exemplo prático poderia ser, digamos, a alteração de leis trabalhistas que gera uma demanda de alteração no sistema de gestão de pessoas. O registro da ambiguidade, que ocorre quando alguém percebe que um item da informação não é inequívoco, permite várias possibilidades ou suposições e é mais ou menos ambíguo e sujeito a diferentes interpretações. Por exemplo, um usuário comunica uma demanda de desenvolvimento de sistemas aos desenvolvedores. Se os desenvolvedores tiverem dúvidas sobre esse enunciado da demanda, se ele não é formal e inequívoco o suficiente para não gerar dúvidas para os desenvolvedores que recebem a mensagem, o que é muito frequente, então existe ambiguidade. Com isso, é fácil supor que a informação transmitida pelos usuários chegue aos desenvolvedores de forma genérica demais para o seu entendimento, com tanta ambiguidade que ainda não permita aos desenvolvedores tomar decisões bem fundamentadas para ações. Regras de reunião. Seriam procedimentos de tratamento da informação que permitem ao detentor da informação ambígua fazer escolhas e definições. Alguns exemplos de regras de reunião poderiam ser critérios que regem com quem serão debatidos os aspectos de esclarecimento das demandas, quais critérios serão usados, como os objetivos serão transmitidos ou informados para os demais atores envolvidos no processo. Na prática, os usuários tentam organizar as possíveis interpretações da demanda segundo seus critérios e sua experiência pessoal, são as regras de reunião, para transmiti-las adequadamente aos desenvolvedores. Por sua vez, estes também fazem o mesmo, organizando as informações segundo a sua experiência de desenvolvedores, para entender a demanda solicitada pelos usuários. Como cada pessoa envolvida no processo usa os seus critérios pessoais para compreender a mudança ocorrida, esses procedimentos cognitivos permitem a redução da ambiguidade. Por exemplo, se foi promulgada uma nova lei trabalhista, usuários e desenvolvedores utilizam a sua experiência passada para estabelecer critérios sobre como interpretá-la, para compreender como seria a necessidade de desenvolvimento correspondente. Processo de criação. Cria possíveis interpretações para mudança ao longo da reflexão que afasta a ambiguidade e define a informação que será trabalhada no restante do processo. Por exemplo, os usuários disparam o processo de criação ao elaborar a sua definição da demanda. Eles então comunicam aos desenvolvedores o seu entendimento da demanda. E no caso, se não há preocupação com a clareza da descrição para esclarecimento das demandas e efetiva compreensão dos desenvolvedores, há pouca redução de ambiguidade. Quando isso ocorre, o desenvolvedor que recebeu essa comunicação dispõe apenas da informação ambígua, sem saber exatamente como implementar a demanda, porque parece haver mais de uma forma possível de interpretá-la. Isso exige que os desenvolvedores, por sua vez, também disparem o processo de criação para identificar as possibilidades de interpretação que lhe permitem adaptar-se ao novo ambiente de informação. Em outras palavras, um ou mais usuários percebem uma necessidade e elaboram uma demanda para desenvolvimento de sistemas, é o processo de criação, e cada desenvolvedor formula o seu entendimento individual da definição da demanda, que é o processo de criação. Processo de seleção. Utiliza os critérios estabelecidos pela experiência de cada envolvido, buscando separar a diversidade da informação ambígua, separando as informações que atendem os critérios utilizados e as que não atendem. Quando a informação chega ao processo de seleção, ainda tem muita ambiguidade, e mais ambiguidade será afastada, o que deixa menos ambiguidade na informação. É possível supor que a maior parte da ambiguidade da informação foi afastada na fase do processo de seleção. Como resultado do processo, obtém-se informações que atendem os critérios estabelecidos para o entendimento da mudança. Na prática, sempre que os usuários procuram traduzir as demandas em solicitações para os desenvolvedores, eles selecionam aspectos relativos à mudança conforme seu próprio entendimento e a sua própria experiência. Também quando os desenvolvedores procuram traduzir as demandas em protótipos ou especificações técnicas, eles selecionam aspectos relativos à mudança conforme seu próprio entendimento e sua própria experiência. Porém, nessa fase da tradução, há o risco de uma transmissão com perda ou alteração de informação. O processo de entendimento compartilhado pode ficar prejudicado se a ambiguidade da informação for resolvida por uma escolha de suposições de informação que definem o sentido das diretrizes originais apenas para o usuário ou apenas para o desenvolvedor, pois no caso a resolução parte da experiência e da compreensão da demanda só de cada um deles. Processo de retenção.
Consiste em um processo de armazenamento que conserva rigidamente as variações escolhidas, integra itens novos com itens já registrados e, via reorganização, afasta a ambiguidade criada por eventuais contradições. O processo de retenção gera o afastamento de pouca ambiguidade, quase apenas registrando os critérios adotados e o modo como a demanda ficou entendida. Um exemplo seria o registro das decisões dos usuários e desenvolvedores em documentos de projeto, ou em protótipos iniciais para fins de entendimento das demandas e especificação do sistema. Nesse processo de registro, o afastamento da ambiguidade depende da clareza da descrição das decisões. Escolha de ciclos. Numa situação em que, mesmo depois da ocorrência do processo de criação, seleção e retenção, ainda permaneça a ambiguidade na interpretação da mudança, é exigida idealmente a retomada do processo. Agora, coletivamente, para identificar possibilidades de interpretação da mudança que permitam à organização adaptar-se ao novo ambiente. Uma vez que a informação esteja no processo de retenção, ela é enviada de volta sob alguma forma para os processos de seleção e criação. Dessa forma, em um novo ciclo de comportamentos recíprocos entre os atores, eles avaliam em um processo coletivo as opções de interpretação elaboradas na criação e fazem coletivamente a seleção das opções válidas, com a sua posterior retenção. Por exemplo, uma reunião entre usuários e desenvolvedores. Os critérios de seleção são expostos pelos usuários e se faz em conjunto a seleção de ações a tomar e objetivos a buscar, em ciclos de debate. Cada um expõe a ambiguidade identificada na informação do ambiente, ou seja, o que não entendeu, e o modo como produziu o sentido da informação, ou seja, o que entendeu. Coletivamente se registram os motivos, regras e critérios que levaram à seleção dos entendimentos válidos. Ou seja, cada desenvolvedor cria, processo de criação, o seu entendimento individual a partir das informações comunicadas. Seleciona, processo de seleção, as opções de entendimento conforme seus critérios, regras e valores individuais e descreve seu entendimento verbalmente ou em relatório de especificação técnica, processo de retenção. Os desenvolvedores seguem essa informação expressa e formalizada e fixam as opções em um protótipo. Afastamento da ambiguidade. É uma situação na qual as várias possibilidades ou suposições de um item de informação sujeito a várias interpretações são reduzidas e as propriedades duvidosas da mensagem ficam mais unívocas. Ou pelo menos é isso que deveria acontecer. Mas existem situações em que se consegue obter suficiente afastamento da ambiguidade e outras em que não se consegue ou não se consegue tão bem. Uma situação, digamos situação 1, o caso do não afastamento suficiente da ambiguidade. Quando o conteúdo da informação sobre a demanda é criado, selecionado e retido de acordo com as crenças, critérios e entendimentos somente dos usuários, essa informação contém muita ambiguidade quando é comunicada aos desenvolvedores. Da mesma forma, se os desenvolvedores procuram traduzir as demandas em especificações técnicas, produzem o sentido de sua tradução selecionando, retendo e criando aspectos conforme o seu próprio entendimento. Então, essa fase da tradução tem potencial para uma transmissão de objetivos com perda ou alteração da informação. Suponhamos que o autor encaminhe a informação diretamente para outro nível. Quer dizer, ele trata o item ambíguo como se fosse não ambíguo para novas escolhas. Aí, ativa muitas regras, reúne poucos ciclos, afasta pouca ambiguidade. Assim, se o desenvolvedor não realiza a reconsulta e o consequente retorno do processo de criação e seleção realizado junto com os usuários, ele não refaz o ciclo e assim não melhora o entendimento da informação recebida e só ativa suas próprias regras de tratamento de informação para a implementação da demanda. Essa permanência da ambiguidade na informação pode provocar discordâncias entre a demanda do usuário e a programação implementada pelo desenvolvedor. Entretanto, idealmente, a existência de ambiguidade na informação inicial sobre a demanda exige reconsultas, ou seja, novos ciclos, aos formuladores originais do anúncio para esclarecimento do sentido dos aspectos que ficaram ambíguos. Sempre que um ator pergunta o que é que deve fazer a partir daquilo que sabe, está procurando saber se deve reenviar o fluxo do processo, a criação e seleção do nível anterior. Ele faz isso se há muita ambiguidade na informação do processo de retenção. Porém, se ele considera que a informação é não ambígua, decide prosseguir o fluxo do processo. A situação 2, o caso do afastamento pleno da ambiguidade. Pode ocorrer de os desenvolvedores perceberem que é possível interpretar de maneiras diversas a informação recebida. O receptor da informação, ou seja, o desenvolvedor, fica dispondo somente da informação ambígua, sem saber exatamente como implementar a demanda, porque parece haver mais de uma forma possível de fazer isso. Nessa situação, os desenvolvedores podem optar por reconsultar os usuários para um melhor esclarecimento das demandas. Em outras palavras, em vez de ativar regras de tratamento da informação, os desenvolvedores podem escolher realizar novos ciclos de tratamento da informação, retornando aos processos de criação, seleção e retenção coletivamente junto com os usuários. Assim, ocorre o afastamento da ambiguidade de maneira suficiente para compreender melhor as demandas. Suponhamos que o ator decida reenviar a informação de volta para o sistema como uma informação ambígua. Isso significa que ele trata o item não ambíguo conservado como se fosse ambíguo para outras ações futuras. Ou seja, interpreta ele de maneira diversa e se afasta grande a parte da ambiguidade do item. Em um novo ciclo de processos, agora realizado coletivamente entre usuários e desenvolvedores, eles avaliam, seleção,
juntos no processo coletivo protótipo elaborado, que foi da criação, e assim no processo coletivo de seleção, os critérios de avaliação das opções de implementação válidas, que são a seleção, são expostos pelos usuários conforme o entendimento elaborado na criação, pelos próprios usuários. E a seleção de ações a tomar e objetivos a buscar é realizada em conjunto, em ciclos de debate, ou seja, comportamentos recíprocos, com exposição do modo como cada um produziu o sentido da informação do ambiente e com registro das razões, regras e critérios que levaram às decisões. Essa decisão de reenviar a informação para um novo ciclo comportamental, a fim de que ocorra suficiente afastamento da ambiguidade, é uma situação idealizada, pois torna possível a implementação não ambígua. Cada ciclo comportamental interligado pode afastar certa ambiguidade, mas somente quando vários ciclos diferentes são aplicados à informação é que um grau suficiente de certeza é conseguido para que seja possível a ação não ambígua. Eu vou mostrar aqui. Eu procurei resumir cada elemento do modelo. E a proposição prática que permite que o elemento da pesquisa possa ser identificado nos episódios empíricos do processo de desenvolvimento de sistema de informação. Acredito que podemos perceber nas proposições a ênfase do modelo teórico nas relações subjetivas interpessoais. Isso parece muito adequado para o nosso modelo e para o nosso estudo, porque envolve aspectos interpessoais do desenvolvimento de sistemas. Depois, na outra figura, eu mostro isso graficamente. Então, quais são as nossas proposições? Para a mudança ecológica. Uma nova necessidade de desenvolvimento de sistemas configura uma alteração na organização de usuários e desenvolvedores. Para o registro da ambiguidade. Os usuários e desenvolvedores percebem que a informação sobre a demanda não pode ser considerada inequívoca. Para as regras de reunião. Os desenvolvedores e os usuários usam procedimentos de tratamento da informação para estabelecer um entendimento ou interpretação coletiva das demandas. Para o processo de criação. Cada usuário e cada desenvolvedor elabora o seu entendimento ou interpretação ou sentido da demanda para um sistema de informação. Para o processo de seleção. Cada usuário e cada desenvolvedor seleciona os modos possíveis de entendimento da informação segundo critérios das suas experiências individuais. Para o processo de retenção. Cada usuário e cada desenvolvedor registra o seu entendimento da informação mentalmente em documentos ou artefatos. Para a escolha de ciclos. Os usuários e os desenvolvedores interagem fazendo as reconsultas necessárias para esclarecer as demandas. O afastamento da ambiguidade. As reconsultas entre usuários e desenvolvedores produzem compartilhamento de sentidos e reduzem mais a ambiguidade da informação do que se não fazem reconsultas. Essas são as proposições. Resumindo a aplicação do modelo, é possível dizer que, a cada novo ciclo do processo, ocorre uma nova concepção, ou seja, criação coletiva dos requisitos, a qual é debatida coletivamente, compartilhando-se critérios de avaliação das alternativas, ou seja, seleção, os quais permitem nova fixação, ou seja, retenção, em um novo protótipo e assim sucessivamente. A cada ciclo é possível perceber a redução ou o aumento da ambiguidade, conforme o uso que cada pessoa faz da informação recebida. Se tem mais ambiguidade, menos regras de desambiguação podem ser aplicadas e mais ciclos de debate são necessários. Assim, reforço a ideia da reconsulta, o novo ciclo, ao formulador original sobre a demanda para esclarecimento dos aspectos que ficaram ambíguos, pois é uma boa prática, eu diria uma ótima prática, para resolver a ambiguidade e evitar ou diminuir as discordâncias, as dificuldades e a briga e a incomodação toda. Em outras palavras, o ideal é que ocorra um entendimento mútuo, a produção de sentido compartilhado, ou seja, o usuário produz o seu sentido ao solicitar a demanda, no ciclo de todo o processo, e o desenvolvedor produz o seu sentido ao compreender a demanda implementada, outro ciclo de todo o processo. E depois de pelo menos um ciclo de todo o processo realizado coletivamente pelos usuários e desenvolvedores juntos, o sentido produzido pelo desenvolvedor ao instruir o sistema de informação se identifica com o sentido produzido pelo usuário ao definir a demanda do sistema de informação. Desse modo, o entendimento da demanda faz sentido para todos os envolvidos, pois é afastada plenamente a ambiguidade da informação que chegou. Mas é claro que para investigar a efetiva contribuição dessa proposta de paz, é imperativo unir a elaboração das proposições à realização de uma pesquisa aplicada, com o envolvimento dos atores no contexto real em que estão inseridos. É o que nos aguarda no próximo capítulo.